Lendo a palavra bíblica, do segundo livro de Reis, leremos o capítulo 14. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Te amamos. Dá-nos a felicidade plena de viver em meio ao teu amor, favor e poder mais e mais. Só quem tem experiências com o Senhor sabe como é viver em meio à tua paz, a paz que excede a todo o entendimento. É certo de que no mundo teremos aflições, mas o Senhor venceu o mundo. Obrigado, Senhor, porque o tempo todo o Senhor está conosco. Continua conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, toda a semana que ainda há, a próxima, o mês, o decorrer desse mês, os próximos meses, esses anos, todos que o Senhor nos conceder estar aqui, antes de voltar para a nossa casa definitiva, Senhor, que é ao teu lado. Continua abençoando, Pai eterno, a mim, minha esposa, toda a nossa família consanguínea, nossa família cristã, a nossa vizinhança e efetivamente toda a sua parentela. Nos dá a felicidade plena de ver em meio ao teu amor, favor e poder. Se conosco, Senhor, fica conosco em toda essa região, a nossa vizinhança, escolhe, administra, governa, faz conforme a tua vontade, Senhor, porque essa sim é perfeita, justa e agradável. Muito obrigado porque viver em meio ao teu amor, favor e poder é um presente e nos faz sorrir o tempo todo. Mesmo diante de diversos desafios deste mundo, mas o Senhor a todos venceu. Obrigado porque o teu amor, favor e poder conquistou para nós tudo que é muito mais do que merecíamos e necessitamos. E obrigado porque aquilo que o Senhor já conquistou e nos mostrou nos nossos olhos espirituais, dia a dia, os nossos olhos carnais vêm recebendo o que o Senhor já conquistou. Te amamos. Bem, temos no capítulo 14, 29 versículos, e diz do versículo 1 em diante: No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeodatã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez. Porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu 10.000 edonitas no vale do Sal e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edonitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Sebes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu
cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e a todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro de história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez e o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 29º e último versículo do capítulo 14 do segundo livro de Reis nos diz: Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos fala o capítulo 14 do segundo livro de Reis, sobre o reinado de Amazias de Judá, do versículo 1 até o 6º. Nos fala que Amazias vence os Edomitas, do 7º versículo, no 8º até o 14º. Amazias derrotado por Jeoás. A morte de Jeoás, rei de Israel, do 15º versículo até o 16º. A morte de Amazias, rei de Judá, do versículo 17 até o 22. O reinado de Jeroboão, segundo de Israel, do 23º até o 29º versículo. Pois bem, neste capítulo nos fala acerca de três reis e um pouco mais da história
que, como bem é dito aqui, porventura não estão escritas no livro da história dos reis de Israel? Que Deus a todos abençoe. Sucesso.